Boa noite a todos, tudo bem com vocês, pessoal? Estamos de volta a mais uma escola vivencial pelo canal do YouTube. Eu queria desde já agradecer a todos os mensageiros que estão nos ajudando nessa escola, que desde o início já estão fazendo suas mensagens. Também quero agradecer ao Ministério de Música de Balneário Camboriú, que nos tem enviado alguns vídeos para a gente poder colocar também na nossa escola vivencial e poder estar animando a nossa escola. Também gostaria de pedir aos outros ministérios do Cursilho que também enviem para mim os seus vídeos com músicas que a gente está acostumado a cantar no nosso movimento, para a gente estar colocando também nas escolas vivenciais, tá bom então? Então vamos iniciar essa escola com mais um canto. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, eu vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade, o que eu quero é ser eu. O mundo ferido e cansado de um triste passado, de guerras sem fim. Tem medo da bomba que fez e a fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Oi, boa noite a todos. Aqui quem está falando é o diácono José Domingo, da Arquidiocese de Florianópolis, que trabalha na Paróquia do Divino Espírito Santo em Camboriú. Sou casado com Dilma Prim e também tenho 2 filhos, Ricardo e José Eduardo. Atuo na igreja como diácono já há 11 anos. E hoje então falarei ao movimento de Cursilho um pouquinho sobre São Pedro e São Paulo. Quer dizer que a situação é essa mesma, seja por vídeo, porque presencialmente não é recomendável, Então, nesta noite iremos falar um pouquinho sobre São Pedro e São Paulo, o patrono do movimento de Cursilhos também, que é São Paulo. Iniciando a nossa conversa, iniciamos com São Pedro. É interessante essa relação entre São Pedro e São Paulo. São Pedro, seguidor de Jesus Cristo, e São Paulo, no início, perseguidor de Jesus Cristo. Claro que depois da conversão, aí sim, São Paulo, como a gente sabe, passa a ser fervoroso seguidor do Evangelho e de Jesus Cristo. Mas essa comparação ela é importante, ela é interessante para a gente entender. No Evangelho do domingo passado, a gente percebe que Jesus fala 3 vezes dizendo: não tenhais medo. E fala aos apóstolos. É importante que no Evangelho do domingo passado ele fala realmente dos apóstolos. Para os apóstolos, melhor dizendo. E fala do medo. Do medo da perseguição de que eles estão sofrendo. E nesse contexto a gente percebe que São Paulo com certeza estava presente nesse contexto de perseguidor. De perseguidor. São Pedro, seguidor. E neste contexto do Evangelho do domingo passado, Jesus coloca para os seus apóstolos que não tenham medo de enfrentar os homens. Com certeza, São Paulo, com seus aliados, era, naquele momento, os perseguidores dos apóstolos, bem como de Jesus Cristo. São Pedro, como todo mundo sabe, mas é importante relembrar que era um pescador. E por Jesus foi convidado a ser seu seguidor. São Pedro era um homem experiente, casado, porque Jesus cura a sogra de Pedro, então, portanto,
Pedro era um homem casado, se tinha filhos ou não a gente não sabe, né? Mas era um homem casado, um homem experiente. E, convidado por Jesus, ele passa a ser seguidor de Jesus, portanto, além de pescador natural de peixes, passa a ser nesse momento, pós-convite, pescador de homens. E passa com Jesus Cristo a evangelizar. E a Pedro é dada a primazia. O que quer dizer isso? Ele é considerado importante, ele é considerado uma pessoa mestre no projeto de Jesus. Ele é uma pessoa central no projeto de Jesus. E aí então, Pedro, no pensamento de Jesus, passa a ser o quê? Passa a ser a base do projeto, portanto, a base da igreja. Pedro é o alicerce da igreja que está nascendo. Né? Jesus entrega a chefia da igreja, a autoridade de Pedro, né? Diante da igreja que está sendo constituída. Quando eu falo igreja, claro que, obviamente, não é a igreja de pedra, não é a igreja de concreto, não é a igreja de madeira. A igreja de homens, de mulheres, de seres humanos. Essa é a igreja que Pedro está à frente. Passa a conduzir esta igreja, né? E é convidado a conduzir a partir do momento que Jesus parte novamente para o Pai. E esta autoridade dada a Pedro não é dada às escondidas, não. É dada na presença dos apóstolos. Todos que estão com Jesus sabem que Pedro é aquela pessoa que vai, no futuro próximo, conduzir a igreja. Então, Jesus faz as claras, como sempre. Jesus faz tudo às claras, né? Isso lá na cruz ele mesmo diz que eu fiz tudo às claras. Então Pedro é o chefe maior da igreja. E como um chefe ele comanda bem a igreja, é bem aceito por todos. A sua experiência vale muito nesse momento. Ele sabe conduzir, sabe trabalhar a diferença de cada um, sabe entender as diferenças de cada apóstolo e unir essas diferenças em prol da condução da igreja, né? Então é importante que a gente tenha isso no coração, ter essa certeza de que Pedro é convidado e Pedro é a pessoa escolhida e certa diante da visão de Jesus e comprova na sua atividade que realmente ele foi a pessoa bem escolhida por Jesus, porque ele soube conduzir a igreja mesmo nos momentos mais difíceis. Pedro esteve à frente e soube trabalhar essa situação. E Pedro então precisa, ou melhor, ele continua rezando, continua em oração, mesmo na partida de nosso Senhor Jesus Cristo. Junto com os discípulos, com os demais apóstolos, com Maria, que povos de outras nações, reunidos em oração, recebem o Espírito Santo, Pentecostes. E Pentecostes na vida dos apóstolos foi um divisor de águas, ou seja, a partir daí, eles se sentem encorajados para continuar a missão de Jesus, para dar continuidade ao anúncio do Evangelho, a construir, a consolidar a igreja em várias comunidades. Vejam que, a partir de Pentecostes, os apóstolos saem para evangelizar em várias comunidades. E Pedro foi um destes. Em sua primeira pregação, após a vinda do Espírito Santo, se convertem 3.000 pessoas, sem contar com as mulheres e crianças. Todas essas pessoas se convertem depois da pregação de Pedro, são admitidas à igreja de Cristo e batizadas. Vejam só a grandiosidade, né, desta pregação de Pedro. Depois desta pregação, Pedro também ele vai até o Sinédrio e diante dos doutores da lei, diante dos anciãos, ele fala do Evangelho, ele também fala também da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é um corpo de juízes, de doutores da lei, de conhecedores da palavra, de anciãos, aqueles que realmente dormiam em cima da palavra de Deus, estudando. E aí então, Pedro vem reforçar junto a eles que Jesus ressuscitou. E a partir daí então,
Pedro começa a sua caminhada evangelizadora, passa por Samaria, passa por Lida, passa por Jope, Cesareia na Palestina, em Antioquia, ou seja, trabalha na Igreja de Jesus Cristo até o ano 55. Depois, por sua idade também, ele começa a trabalhar de uma forma mais lenta, vamos dizer assim, ou seja, de acordo com as suas possibilidades, e no ano 64 aproximadamente, ele faleceu. Na verdade, ele foi morto, ele foi crucificado de cabeça para baixo numa cruz. Assim ele pediu, por se achar indigno de ser crucificado como Jesus Cristo. Vimos aí que Pedro também falece com uma certa idade, porque quando ele foi chamado por Jesus, ele já tinha uma idade já considerável, era o mais idoso de todos os apóstolos, e aí então ele falece ou é morto já com uma certa idade em Roma. Então esta foi a caminhada de Pedro, uma caminhada belíssima, uma caminhada que nos inspira, uma caminhada que pede a cada um de nós que possamos, independentemente do tempo que temos, de evangelizar e anunciar a palavra de Deus. Sabemos que Paulo é o patrono do MCC e que esse presente foi dado por Paulo VI no ano de 1963. Então Paulo de lá para cá passa a ser o patrono do movimento de Cursilho, e não é por acaso, né, por toda a vivência de Paulo, por todo o conhecimento de Paulo e por toda a vida de evangelização que Paulo, né, depois da conversão, passou a praticar. Então Paulo foi uma pessoa que veio de encontro ao movimento de Cursilho, e de encontro a este movimento faz com que também o movimento possa caminhar na mesma direção, na direção da evangelização, na direção de levar a palavra a todos os povos. Paulo nasceu em Tarso, né, na Ásia Menor, hoje Turquia. Tarso era um centro importante também da época, culturalmente falando, possuía um comércio interessante, tinha portos, estradas, e ligava o Oriente ao Ocidente. Então Paulo viveu nesta região, e uma região que tinha um movimento interessante, onde vários povos circulavam. Então era uma cidade que tinha um potencial importante também na época. Paulo tinha como nome Saulo, nome judaico, depois passou a ser chamado de Paulo, que era um nome grego dado aí depois da conversão. Se na palavra a gente faz as leituras e no momento tem a palavra, o nome Saulo, no segundo momento a gente percebe também em outras passagens o nome de Paulo, é a mesma pessoa. Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Saulo antes da conversão, Paulo depois da conversão. Paulo vivia também 3 culturas: a cultura hebreia de nascimento, a grega de formação, e era também um cidadão romano. Era uma pessoa de posses e também conseguiu, claro, através da influência, conseguir a cidadania romana, que mais tarde veio a favorecê-lo quando do julgamento final. Ele é nascido de uma família judaica, criado e educado dentro das leis judaicas, dentro das tradições, né, da lei judaica, e tem aí um bom conhecimento, né, da palavra. Ele era uma pessoa que tinha em casa uma educação religiosa importante e também estudou nas melhores escolas, e na melhor escola da época, melhor dizendo, a escola de Gamaliel, mestre de grande prestígio na época, e nessa escola Paulo aprendeu também sobre Pentateuco, né, ou seja, o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e a lei de Moisés também. Então, a partir do ano 25 depois de Cristo, ele vai para Jerusalém, onde frequenta, sai de Tarso, vai para Jerusalém frequentar esta escola. Paulo tinha também, com formação, ele trabalhava nesse sentido para depois, né, ter fundamento para afirmar o que ele pensava, o que ele dizia. E ele sempre procurava então ter uma visão geral das coisas e ter em mente a lei, o que deveria praticar, o que não deveria.
E a gente pode pensar assim, mas por que ele então foi perseguidor de Jesus Cristo? Até então ele perseguia com base na lei judaica. Para ele estava tudo certo. Mas quando do encontro com Jesus ressuscitado, as coisas mudam. E aí então ele passa a ser também um seguidor de Jesus Cristo, né? Ele aprende a falar e escrever em aramaico, hebraico, grego e latim. Podemos ver nesse sentido, que nesse contexto, que é uma pessoa que tinha um nível de cultura importante, relevante. Ou seja, era um conhecedor de tudo, né? Procurava, de forma geral, ter conhecimento de tudo. Escrever e falar aramaico, hebraico, grego e latim não é para qualquer um. E Paulo sabia. Ele falava publicamente em grego, né, no tribunal. Em hebraico também, a multidão de Jerusalém, catequizava os hebreus, gregos e romanos. Ou seja, Paulo tinha um grande conhecimento, um grande nível cultural. Vamos ver também aqui um pouquinho sobre ele, sobre a profissão de Paulo. Paulo, conforme Atos, ele era fabricante de tendas. Tinha como profissão fabricar tendas, e ele herdara isso aí de quem? Do pai dele. O pai dele também era fabricante de tendas, e ele continuava. E ele tinha consigo o seguinte dizer: eu vou evangelizar, mas eu vou viver do próprio suor. Eu vou trabalhar para Cristo com o dinheiro do meu trabalho. Então ele tinha uma profissão e ele não dependia de ninguém. E ele tinha como lema de trabalhar para Jesus, mas tendo o dinheiro usufruído do seu próprio trabalho. Dando continuidade então ao tema São Paulo. A morte de Estevão foi um divisor de águas na vida de Paulo. Foi depois da morte do diácono Estevão que Paulo passa a repensar a sua vida, e aos 28 anos então ele liderava em nome de Sinédrio a perseguição aos cristãos. E indo para Damasco então, ele se encontra com Jesus ressuscitado, e a partir daí então Paulo passa a ter uma vida nova, uma vida centrada no cristianismo, em Jesus Cristo. E aí então, daí em diante, Paulo é escolhido para ser missionário, e um missionário fervoroso, como eu dizia no início da nossa formação. Um missionário fervoroso e com conteúdo. Paulo tinha muito conteúdo. Ele sabia o que estava falando, sabia o que estava, sabia o que dizia a lei, sabia o que a conversão dele também significava, e a partir daí um novo olhar em direção à evangelização, dando continuidade então aí à missão de Jesus Cristo. É importante salientar que Paulo não fazia parte dos 12. Paulo não era apóstolo que caminhava com Jesus Cristo. Ele se auto-intitula apóstolo em virtude de tudo aquilo que ele fez. Ou seja, a partir da sua conversão até o fim da sua vida, Paulo dedicou-se integralmente à evangelização, ao anúncio do Evangelho e à fé e à defesa da fé em Jesus Cristo. Paulo, a partir daí, começou também a trabalhar as viagens. Então foram várias viagens, né? Até eu tenho aqui no meu livro também, na página 89, começa ali as viagens de Paulo. Na primeira viagem, para se ter uma ideia, Paulo percorre 8 regiões ou comunidades. E a missão de Paulo é interessante. Paulo vai até uma comunidade, prepara a liderança, e quando sai de lá, às vezes leva dias, meses, né? Quando sai, ele deixa uma pessoa no seu lugar para dar continuidade ao seu trabalho. Então ele promove lideranças, ele consegue ali fazer com que as pessoas se responsabilizem pelo trabalho a partir da sua saída. Importante. E quantas vezes Paulo, além de sair da comunidade, ele retorna àquela comunidade para ver como é que está o trabalho. E muitas vezes ele faz isso também por intermédio de cartas. Ele escreve cartas às comunidades que ele tinha passado, ou aquelas que ele iria chegar, ou muitas vezes chamando a atenção daquele povo que lá está à frente da igreja. Então, na primeira viagem, ele percorre 8
regiões ou comunidades. Já na segunda viagem de Paulo, né, portanto também a gente trabalha essa questão, na segunda viagem de Paulo, junto com alguns discípulos, Paulo percorre 15 regiões ou comunidades. Já na terceira viagem de Paulo também, com seus discípulos, ele percorre nada menos do que 13 regiões ou comunidades. Sempre reforçando, ele muitas vezes retornava às mesmas comunidades que ele já tinha passado, para reforçar o trabalho e verificar como é que estava o andamento. Então Paulo era atento e muitas vezes, repetindo, ele reforçava ou advertia por intermédio de cartas também, ou acolhia por intermédio de cartas. Então, as cartas foram importantíssimas na evangelização de Paulo. Ele consegue dialogar com as comunidades por intermédio de cartas. Em muitas situações, ele dentro da prisão, ele é um excelente evangelizador. Ele escrevia bem, tinha um nível cultural importante, interessante, e aí então ele usava desse conhecimento para escrever cartas, e ao escrever as cartas, a intenção que era? Evangelizar, alertar, corrigir. Muitas vezes ele trabalhava a questão das cartas para realmente ele chegar às comunidades onde estava naquele momento impedido de lá estar. Já na quarta viagem, então, Paulo é prisioneiro e é levado para Roma. Lá em Roma, então, ele é morto, ou seja, mais um mártir da igreja, né? Diferentemente de Paulo, ele é degolado. E aí, então, é mártir defendendo a fé no Evangelho, a fé em Jesus Cristo, defendendo a igreja. E finalizando aqui, comparando Paulo com Pedro, Pedro no início tinha rejeição com relação ao batismo dos pagãos. Ele dizia que os pagãos tinham que passar pela circuncisão, atendendo à lei de Moisés. Paulo já tinha uma opinião diferente, e essa opinião levou então, diferente de Pedro, levou Paulo e Pedro a convocar o primeiro concílio da igreja para tratar desse assunto. Pedro, repetindo, defendia a circuncisão. Paulo achava que se os pagãos queriam aderir ao batismo e ao cristianismo, não precisava atender este item da lei judaica. Então Pedro e Paulo foram protagonistas do primeiro concílio da nossa igreja no ano de 49 em Jerusalém. Numa síntese geral, os dois são os pilares da igreja, os dois são importantíssimos e foram e são hoje para nós importantes para a igreja, e sabemos do valor que os dois têm para a nossa fé. A caminhada dos dois serve de exemplo e serve de luz para a nossa caminhada de batizados, de missionários e missionárias, de integrantes e participantes do movimento de Cursilho de Cristandade. Uma boa noite, muito obrigado. Todo dia eu encontro muita gente que vai e vem, o que pensa, o que vive, o que sente. Eu não sei se sabe alguém caminhar com razão, desde a vida uma missão, e sorrir e cantar, e ao mundo a Deus levar. Nossa vida deve ter um rumo certo, o céu além. Cada passo nos conduz dele mais perto, mas aqui é céu também. Caminhar com razão, eis da vida uma lição, e sorrir e cantar, e ao mundo